Olá, o nosso viés hoje cuida do assunto do fatalismo. Fatalismo é um vício psíquico muito frequente, muito comum, e é um vício do qual o analfabeto funcional bebe muito. Num nível aparente, o fatalismo é o oposto da apatia, mas essa oposição é uma oposição só aparente, é uma oposição só de superfície. O apático faz um jogo bobo, como que não percebe. O fatalista faz o outro extremo, que é perceber tudo, olhar e ver, exaspera-se. Um faz uma certa letargia, o outro faz uma exasperação. São opostas num tipo de abordagem, mas na essência são farinhas do mesmo saco. Exatamente. São ambas formas de sair do presente. São ambas formas de sair da cognição do aqui e agora e do dever de decidir e do exercício da liberdade. É um jeito de distorcer os conhecimentos das coisas para se exonerar da ação equilibrada. É um jeito, em termos cognitivos, é um jeito de mal ler, de evitar de ler, para não ter que interpretar e decidir corretamente. Exato. Fatalismo. O que é o fatalismo? É uma primazia do valor do fato. Fato, no sentido mais preciso, é algo bruto, é um fato. É um fato que o raio caiu no mar. Fato. Ele é bruto. Aconteceu. É um encontro que vem de fora. Nesse sentido, o complemento do fato, o fato é dado, tá? Ponto. Nossos maiores fatos, nós nascemos. Isso é um fato bruto. Nós recebemos a vida. O que é o oposto nesse tipo de sentido do fato? É o ato. É como eu ajo, o que eu posso fazer. Perante o fato eu não posso fazer nada. A própria expressão da raiz latina é factum. Aquilo que é passado e dado. Então é fato, não pode fazer nada, ele é absoluto. O ato é a minha mediação perante os fatos. Isso é o ato. Se você quiser trocar a palavra ato por liberdade, dá igual. É como eu ajo, eu atuo. O fatalista, ele dá uma primazia de ver tudo como um fato bruto, de tal maneira que ele exonera-se da liberdade. Ele tem uma vida completamente exonerada. Ele busca uma exoneração de agir. Ele busca um meio de não praticar atos. Por quê? Porque é dado. O analfabeto funcional, ele pode ir muito, ele normalmente vai para o fatalismo. E o chefe mandou, porque a instrução, a ordem, o comando é um fato bruto, baixado em cima do cara. E sabe o que é? É porque é o fato, mandaram, disseram, determinaram. Tá? E essa é uma abordagem. Por quê? Porque ele não interpreta, ele não tem condições de mediar, ele não tem condições de ponderar, ele não tem pressão. Então ele vai criando o fatalismo. E aí o fatalismo normalmente é associado a uma expressão exasperada. O cara falou, o cara disse. Você percebe aquelas coisas assim, o copo está sobre a mesa, você faz uma pergunta, tem uma mesa e tem um copo em cima. Tá sim, olha lá, você tá achando que não tá? Olha, não era pra pôr. Tudo fatalista. Ele está tratando isso como um fato muito bruto, que ele está buscando uma exoneração da experiência de presença e das possibilidades que ele tem. Sim, o copo está sobre a mesa. Ou não está sobre a mesa. Olha, infelizmente eu não estou vendo a mesa. Ou o cara dá uma resposta, tá, equilibrada, mediada, tá? Agora a exasperação, tá, ela se liga a essa questão do fato. Essa exasperação, ela é muito ligada
há um problema de... Uma outra forma de você ver, e essa exasperação está presente, é um controlismo. O controlismo é muito entrosado com o fatalismo, porque o controlismo é uma falsa... todo controlismo é um falso controle, porque ele até quer dar ele quer colocar assim: vou controlar isso, vou controlar aquilo, vou controlar mais não sei o que, os relatórios têm que ser perfeitos, e isso, aquilo e etc. Por quê? Porque quer exonerar a pessoa também. Ele quer dar um tratamento nas coisas que elas têm que ser de tal forma controladas, e são de tal forma controladas por fatos externos, que exonera-me de decidir, que exonera-me de decidir, exonera-me do razoável. Então o controlismo é uma submissão sutil ao fatalismo. Em linguagem mais psíquica, é o neurótico. O neurótico, como é que pode, o que não pode, como é que eu me controlo. Esse excesso do controle é um fatalismo para... Eu estou controlado, então eu tenho um jeito para não exercer a liberdade. Você conhece aqueles caras, todo mundo aqui conhece aqueles caras, que 7 horas da manhã o cara vai trabalhar. Então o cara vai trabalhar às 7 horas da manhã. Aí ele chega, já está na posição defensiva. Ter relacionados com os fatalistas em Covid. Excelente. Covid foi um belo exemplo aqui que o Roberto está falando, fica fatalista. Aí o cara acha que ele vai controlar a impossibilidade dele pegar a doença. Tô dizendo que não tem que ter controle nenhum, mas assim, ser controlista, o cara acha que comigo não vai acontecer, entendeu? Mas olha só, todo mundo conhece aquele caso assim, o cara que vai trabalhar, 7 horas da manhã ele está indo para a firma. Ele é um fatalista, aí ele já fica. O chefe vai perguntar tal coisa, o chefe não vai perguntar tal coisa. E se não sei o que, e se aquilo. Aí entra o chefe e fala: bom dia, olha, eu já cheguei no horário. Ponto. Isso é um exemplo de fatalismo, é um exemplo de neurose. O cara é neurótico, ele vai pegando aquela obsessão. Como ele não exerce a liberdade, porque a liberdade é uma abertura para o variável, a minha liberdade é uma abertura para algo que seja variável, que eu não tenho muito controle, mas eu tenho que repousar em algo que aconteceu isso ou aconteceu aquilo, eu vou decidir de acordo com a circunstância, eu vou buscar um princípio razoável e vou me comportar bem, eu vou decidir. Isso é liberdade, dentro de certo tipo. O fatalista, ele, como renunciou à liberdade, ele está se largando por fato. E se o chefe for estúpido, se o chefe não for estúpido, se o chefe quiser, se afirme, etc. São aqueles caras que 7 horas da manhã ele tá numa... Será se ele vai ser demitido até o meio-dia? Será se até o meio-dia vão perguntar para ele? Será se até o meio-dia vai acontecer tal coisa? Não sei o quê. Meio-dia a 1, ele dá uma relaxada. Depois, a 1h da tarde, ele está em pânico de novo. O que vai acontecer? O que fulano disse? O que Beltrano não falou? Porque ele acha que até 5 horas da tarde ele vai ser demitido. Ele vai perder o emprego, vai acontecer isso, etc. Essa é a estrutura do fatalista, neuróticozão. E aí ele perde a inteligência. Ele fica nesse processo, tá? Por quê? Ele só está sobrevivendo. A vida do analfabeto funcional e a vida de quem renunciou à liberdade é a troca da vida pela sobrevivência. É uma degeneração, falando em instinto, que é uma conversa que eu tive com o Roberto hoje, é uma degeneração do instinto de vitalidade. Ele está buscando vida, mas ele está buscando vida, sobrevida ali, pequenininha, imediatista, entre o meio-dia e as 5 horas da tarde, se ele vai ou não ser demitido, se o pior vai acontecer, se a tragédia vai ter ou não. Próprio de analfabeto funcional. Ele perde a objetividade, não vê as coisas de fora, e ele fica jogando esse apreço do fato e esquece que ele tem um ato, aconteça o que acontecer, ele tem que fazer a vida. Não adianta o controlismo dele. É mais negócio você nutrir a esperança. Exato. Muito mais negócio você nutrir a sua esperança e crescer, tá? E não cair na armadilha fatalista. O destino está determinado. Quer dizer, a interpretação dos textos está determinada. Quer dizer, o meu alcance de inteligência está determinado. Quer dizer, não interessa o que eu faça. Está tudo determinado de fora.
Eu sou só um ser reativo, como são os analfabetos funcionais. Realmente são seres reativos exclusivamente, tá? Então assim, esconderijos psíquicos comuns do analfabeto funcional. A apatia, que é uma forma de psicose, é um escapismo, tá? Eu não vejo o mundo, não vejo as coisas, eu não percebo. Ou fatalismo, tá? Que é uma pseudo-percepção. Eu percebo, mas eu percebo por um viés exagerado, exacerbado, dramático, que é uma percepção que garante claramente que eu vejo, mas não é exatamente verdade o que eu vejo. Eu me iludo com o que eu vejo. Analfabeto funcional, leio, mas não entendo exatamente o que está lendo. Exato. É exatamente esse o esquema. Então, assim, sendo que uma mente inteligente tem que ter um contato mediado com a realidade, tá? Sem neurose e sem psicose, tá? Ah, mas está lotado de neuróticos. Ah, não tenho dúvida. Ao meu redor. Sabe onde tem um império de neuróticos? Viveiro dos neuróticos, manancial de neuróticos, controlistas, exacerbados, garantidores daquele giro falso, masoquistas. Mundo corporativo, gente. O mundo corporativo é muito glamourizado, tá? Mas é esse horror, tirante exceções, obviamente, tá? Olha que eu passei muito pelo mundo corporativo, tudo instiga a exasperação. O copo está sobre a mesa. O cara perguntou se o copo está sobre a mesa. Você está entendendo? Ponto. Tá. Uma pergunta da Daniele aqui. Qual o antídoto para a neurose? São muitos. A causa da neurose, muitas vezes, é um problema. Isso é triste, tá? É muito triste. A causa da neurose costuma ser uma desconfiança afetiva, tá? A baixa confiança nos afetos. Quando a gente vem de ambientes em que os afetos são muito desonestos, a gente tem uma tendência a neurotizar, tá? E infelizmente a gente vive um ambiente em que os afetos são muito desonestos. No ambiente corporativo, os afetos são muito majoritariamente desonestos. É uma fraudona psíquica aquilo ali. A vida intracorporativa é uma puta fraude psíquica, assim, tirante algumas exceções, tá? Essa questão da exigência de afetos honestos é muito importante no nível psíquico, tá? O fatalismo é uma desonestidade afetiva que a gente se põe, tá? Essa é uma situação séria. No nível espiritual, o fatalismo é falta de esperança. Sim. Você quer sobrevalorizar o fato, achando que tem um chão, uma objetividade, porque está faltando mesmo a esperança. Porque com a esperança, seja qual for o fato, vai dar certo, tua vida vai andar, tua graça pode acontecer, você vai conseguir realizar coisas, etc. Ah, como é que eu desenvolvo a esperança? Aí a gente vai falar isso aí num outro viés. Mas assim, é muito difícil. Professor, licença, seria bom o senhor gravar esses vídeos e deixá-los salvos no IGTV do Instagram. São excelentes para sumirem para sempre. Ficam gravados, tá? Os vídeos ficam gravados no Instagram, no IGTV do Instagram, e estão sendo colocados também no nosso site, tá? A gente já está com quase 100 vídeos da série, tá? Agora, são excelentes para sumirem para sempre. Tem muitos sentidos isso aqui, tá? Tem muitos sentidos isso aí. Tem um sentido denotativo. Aliás, não pode sumir porque são bons, ou seja, preserve o livro. Outra coisa aí, tem muita gente me xingando por causa desses vídeos. O que eu recebo de xingamento aqui é diário, gente. Se eu falar aqui de masoquismo, gente, masoquismo corporativo, nossa senhora, que me liga de gente aqui pra me xingar. É porque você fala uns dados que mexem com as pessoas. Entendeu? Ponto. Aí eu crio muita inimizade com esses vídeos aqui, entendeu? Mas é muita inimizade, muito mais que vocês imaginam. Eu exerço a advocacia há quase 30 anos.
A educação é muito pesada, contenciosa. Decretei falências de pessoas. Fiz busca e apreensão de menor, tirei menor de pai, de mãe. Despejei pessoas, fiz representações criminais contra pessoas. Faz uma intervenção real na vida alheia. Eu tomei umas 6 a 7 ameaças de morte em 30 anos, umas 3 ou 4 muito sérias. O resto era meio bravado. Aqui, por causa dessa série, eu recebi já pelo menos umas 80 a 100 ameaças de morte. Porque esta série quebra. O cara está menos preocupado com uma intervenção concreta na vida dele, que tire um bem dele, real, material, que você roubar as ilusões dele. Exato. O cara vê esses vídeos aqui como ameaça da ilusão dele. O cara quer achar que ele é analfabeto funcional, ele quer se jactar que ele não é. E aí você chega e fala, ó, analfabeto funcional, você é neurótico, cara, você é psicótico, você não está operando tua inteligência. Nossa, o cara se desmontou a vida do cara. Aí que o cara pode fazer? Pode querer aprender, tá? E subir, concordar ou discordar com as coisas que eu falo aqui, mas não, prefere calar minha boca e me xingar, me ameaçar, entendendo? Mas assim, comentário aqui da Elia. Faço direito e acho suas aulas magníficas, mas só jogam pedras em árvores que possuem frutos. É como eu comecei a aula de hoje, eu tenho haters, cara. Tá cheio de haters, a casa da crítica tem seguidores, tem haters. Tá entendendo? E ponto. Então assim, fala desses assuntos aqui dos neuróticos, porque há um pacto que você tem que ser neurótico. Há um pacto. Se tiver de repente no ambiente corporativo, fale com serenidade quando o cara quer ênfase. Ele se sente extremamente atacado. Chegou o relatório, não chegou? Sim, está na gaveta tal. Ah, mas o cara fala com ênfase. O ambiente corporativo é exasperado. E se você responder sem tomar parte da exasperação, a pessoa se sente ameaçada. Você está mostrando uma força que ele não está sabendo administrar. E dentro de um ambiente corporativo, é só troca de poder. Esse assedia esse, que assedia aquele, que assedia não sei o quê. Há uma simpatia aqui com esse e aquilo, que é um pacto de interesse, de sobrevivência tudo imediato. 99% do tempo em corporação nós vamos sobreviver às próximas horas, nós vamos sobreviver às próximas horas. O argumento dentro da vida corporativa, e por isso que ela é fatalista. Vê o que acontece. Ah, e se vier por aqui eu faço assim, se vier por lá eu faço assado. Mas é tudo defensivo. O fatalismo é uma abordagem totalmente defensiva. Ela não é elaborativa. Então essa é uma questão aí muito séria, tá? Bom, meus caros, vamos fechar por hoje, já deu os minutos. Muito obrigado.